Branqueadora, hálito refrescante, limpeza profunda, prevenção de tártaro. Hambúrguer, moqueca, feijoada, esfirra ou pizza? Qual profissão seguir? Chefe de cozinha, psicólogo, advogada? Mandar aquela mensagem ou não? Em qual candidato votar? Gente, é muito difícil. Você já parou pra pensar que tudo isso são escolhas que a gente faz? E já pensou em quantas escolhas a gente faz todos os dias? De acordo com pesquisas nos Estados Unidos, as pessoas fazem em média 35 mil escolhas diárias. Mais de 220 delas são relacionadas à comida. Uma criança faz em média 3 mil escolhas num dia, por exemplo. E se a gente considerar que durante 8 horas essas pessoas estão dormindo, então são feitas mais de 2 mil escolhas por hora. Você já tinha parado para pensar nisso antes? Eu já estou exausta só de falar esses números todos. Em torno de hospedagem, nós temos um pouco mais de 400 hospedagens que variam entre acomodações compartilhadas em casas, hostels, pousadas, hotéis, resorts. Para ter uma ideia, hoje no iFood existem mais de 130 mil restaurantes e cada um desses restaurantes pode ter dezenas de pratos no cardápio. Ou seja, existem muitas opções para quem está pedindo. Em novembro de 2019, ele processou 26 milhões de pedidos. E imagina que cada um desses pedidos representa uma escolha individual. Essa riqueza de informação, ela gera, consequentemente, uma pobreza de atenção. Então, talvez as pessoas nem percebam essa quantidade de opções. O curioso é que a gente acha que sabe como faz as nossas próprias escolhas. Mas será que é assim mesmo? Se criou uma série de receitas sobre como a gente deve escolher, como é melhor pra gente escolher. A melhor escolha é aquela que você faz a partir do que você quer, a partir do que você acredita, individualmente, analisando as diferentes possibilidades, sem deixar que as suas emoções entrem ali no jogo e que você consiga de fato fazer uma escolha a partir do que você realmente quer. Esse imaginário, ele vem sendo construído desde que a modernidade chegou. Os tempos modernos, eles deixaram de lado nossa crença de que existia ali no outro plano, né, uma voz que deveria comandar as nossas vidas. O ser humano ganha o centro do jogo e ao ganhar esse centro do jogo, a gente vem com o nosso poder de pensar, que deixa um pouco de lado o que viria do místico, o que viria de Deus, o que viria da igreja, o que viria de outras instituições que definiriam a nossa própria vida. Então a gente tem um imaginário cultural desenvolvido em torno do mundo das escolhas que bebe dessa fonte do que é a ciência. Então é como se a gente, na hora de escolher, a gente conseguisse fazer a melhor escolha quando a gente de alguma forma é científico no nosso processo. No curta-metragem 10 Meter Tower, os artistas Maximilian van Como é que é isso, gente? Hi, I'm Axel, one of the directors for the film 10 Meter Tower. Hi, my name is Maximilian and I'm the second director. Obrigada. Os dois fizeram uma experiência bem interessante. Para ver como seres humanos se comportam numa situação limite, eles filmaram uma plataforma de 10 metros de altura na beira de uma piscina. E colocaram 6 câmeras para captar a reação dessas pessoas, que precisavam escolher entre saltar ou não de lá de cima. Ses på andra sidan. Se sin Nangijala. Nangijala. Du kör Frida? Ja, ja. Positivt, det är kul. Åh herregud! Säg inget, säg inget! We wanted to make a
study of human beings that are facing a very tough and clear dilemma. And so the idea was to send up, I think it was 65 people who had never jumped from a 10-meter tower before. We sent them up all the way to the top. And once they were up there, they had to take a decision whether to jump or to climb back down. So we were very interested, how do we look like as human beings when we have a tough decision to take? And we had also a setup where all the people that would climb up or had climbed up would sit and watch each other. So there was a huge social pressure. So I would say you can turn it around and say that the one with the most courage is the one that climbs down, because they would break the social code. Nossa, gente, mas tem tanta coisa envolvida no simples salto de uma plataforma, né? E esse parece ser o pulo que precisamos para debater um tema tão filosófico e contemporâneo, a liberdade de escolha. A própria ideia de liberdade, ela está construída dentro de um lugar que também é impossível da gente alcançar. Na hora de escolher entre A e B, eu preciso estar sozinho, eu sou autônomo, ela é uma grande ilusão, porque nós somos atravessados por tudo aquilo que nos influencia na nossa sociedade. Por nossa família, por nosso contexto, por nossa cultura, por nossos antepassados, pela nossa história. Tudo isso está presente no momento em que a gente escolhe e a gente não tem total autonomia no processo de escolher. Olha, então eu tô entendendo que a gente tá em busca do que tá por detrás dessa liberdade de escolha. Realmente estudar e repensar esse tema é super importante para viver e conviver melhor em sociedade. Então a nossa primeira pergunta é: como as nossas escolhas acontecem? No processo de tomada de decisão, a emoção é uma grande moduladora. Então não existe você achar que você vai tomar uma decisão sem aspectos afetivos envolvidos nela. Existem vários atalhos que a gente toma. Então, se você está escolhendo um vinho para dar de presente para alguém, se você não entende muito de vinho, você pode se guiar por se a cara é bom. É um atalho que você está tomando para te ajudar na tomada de decisão. Tá, esse cara é bom, seu expert disso é verdade. Sabe aquela frase, faça o que seu coração mandar? Ou aquela outra, nunca tome decisões de cabeça quente? Pois é, a gente tende a acreditar que razão e emoção vivem separadas. Mas será que é mesmo assim que funciona? A gente tem essa série de crenças que no mundo prático e concreto, elas não se sustentam. Na verdade, nem é possível separar a emoção e a razão como a gente acredita que é. No sistema nervoso não existem dois sistemas, um racional e um irracional, entende? Existem circuitarias que estão mais envolvidas em respostas mais automáticas e circuitarias que estão envolvidas, circuitarias eu digo circuitos elétricos mesmo, que estão envolvidos num processo de decisão mais elaborado. Em geral, elas estão totalmente interligadas, a ponto que se eu tiro um circuito, eu danifico o outro. Então, não existe isso de você achar que um sistema está operando e o outro não. Então quer dizer que razão e emoção andam mais juntas do que a gente pensa. E a gente que passou anos e anos achando que a razão era superior às nossas emoções, nos damos conta de que uma não está separada da outra. E se a gente olhar com curiosidade e mergulhar mais a fundo em algumas áreas do conhecimento, a gente vai entender bem melhor como funciona todo esse nosso processo de escolhas. Por exemplo, tem uma área da ciência que acredita que escolher é tipo fazer ginástica, dançar, comer. Escolher cansa, porque afinal também é um processo biológico. Quando a gente está mais cansado, a gente tende a alocar menos energia. E aí, alocando menos energia, a gente vai trazer menos informações para dentro. Então, as decisões, elas não necessariamente serão piores, mas certamente elas vão lidar com uma quantidade de informação menor. A nossa memória de trabalho, a memória que armazena as informações para o processamento decisório, é a mais afetada pelo cansaço. Sendo assim, gente que tende a pensar em tudo e com isso procrastinar, não consegue decidir, essas pessoas podem ser até beneficiadas pelo cansaço. É aquela hora que a pessoa decide finalmente, né? A gente tem um negócio que se chama overload cognitivo, que é quando você está num ambiente de estresse, muita informação, você tende a ter uma alteração de tomada de decisão. Tem alguns estudos que sugerem o seguinte: quando você tem que tomar uma decisão, entre até 5, 7 opções, você tende a ter um desempenho. Quando
o número de opções possíveis começa a aumentar muito a partir disso, a tua tomada de decisão fica bem alterada. E é interessante que a nossa sociedade, a gente valoriza o escolher, as opções, a gente quer poder escolher. Só que existe um limite. Tem esse outro lado também, entendeu? Quanto mais opções, maior a tua frustração, talvez, com a tua escolha. E quanto às nossas limitações neurológicas? Existe uma esfera em que a gente se sente determinando no momento em que a gente toma a decisão aquilo que a gente vai decidir, mas que se a gente tivesse plugado a ferramentas de neurociências, como por exemplo ressonância magnética funcional e outras mais, a gente se surpreenderia em ver que as inclinações para decisões desse tipo já estão em nós. Então você usa paradigmas de neurociência para prever o que as pessoas vão decidir. É possível ter mais de 95% de acerto dentro de determinadas situações muito controladas, que é muito diferente de dizer que na vida em geral a gente consegue usar ferramentas de neurociência para prever qualquer coisa, não é isso. Mas nessas situações super controladas, super específicas, o fato da gente poder acertar reflete o fato de existirem componentes que vão crescendo, vão se desenvolvendo, se estruturando, como a gente fala, dentro do cérebro e que só culminam no sentimento de que a gente deve escolher A e não B, C, D e E. Agora, a gente é capaz, através do esforço de terapias, de discussões profundas com pessoas que a gente acredita, mudar um padrão e com isso tomar decisões diferentes e eventualmente melhores? A resposta é sim. Então, também não é verdade que nós estamos limitados como máquinas que foram programadas para algumas decisões. E o famoso e misterioso inconsciente? Trazer o inconsciente para a conversa é trazer uma dinâmica que está interno de nós, que está dentro de nós, mas que não necessariamente eu controlo. Ele é uma espécie de um lugar que ele é todo organizado por códigos, por linguagens, que estão para além do que eu consigo compreender, do que eu consigo te dizer, é assim, é assado. Então, o papel do inconsciente é ser o traço que conecta a gente com a cultura, com a sociedade no qual nós estamos inseridos. Isso é muito importante da gente levar em conta. Nós somos seres sociais. Isso tem a ver com a minha família, isso tem a ver com a minha língua, isso tem a ver com a minha comunidade, uma série de elementos que estruturam a norma do meu inconsciente e que vai nos levar a manifestações. Então, muitas vezes, na verdade, quase todas as partes das vezes, antes da escolha acontecer, ela já foi feita. Gente, eu tô amando esse assunto. Só tô sentindo falta de uma coisa. Será que todo o peso das nossas decisões vem de aspectos individuais, relações pessoais e passado? Ou o contexto da sociedade também interfere nas nossas escolhas? A gente vive uma cultura que valoriza o indivíduo, que valoriza a singularidade, né? As pessoas... Porém, quando a gente vai pensar nos processos históricos, a gente pensa que a própria ideia de indivíduo também é uma produção histórica. As historicidades não produzem apenas instituições ou modelos econômicos, mas também produzem formas de pessoas. Então, por mais que, por exemplo, a gente acredite que a gente está fazendo uma escolha estritamente individual, permeada pelo meu desejo, por aquilo que eu acredito, não é porque as condições históricas, as condições econômicas, condições políticas, interferem se eu posso escolher ou não determinada coisa, né? Como sociedade, a gente costuma não partir do suposto de que todo mundo tem a mesma liberdade. Algumas pessoas vão ser entendidas como mais livres do que outras. E aí não tem como, né, a gente não pensar alguns marcadores sociais da diferença que permeiam totalmente essa ideia de liberdade e essa relação entre liberdade, indivíduo e sociedade que a gente vai ter no Brasil. Pessoas com determinadas identidades de gênero podem ser entendidas como mais livres do que outras. Pessoas com determinado perfil racial podem ser entendidos como mais livres do que outras. E pessoas com uma determinada classe social também podem ser entendidas como mais livres do que outras. Eu percebo um fato social quando eu tento me contrapor a ele. Se a gente for pensar, né, uma outra questão muito fundamental, que vem inclusive sendo tensionada, que é a dimensão de gênero. Quando uma criança ainda está na barriga da mãe, a primeira pergunta que as pessoas fazem é o quê? É uma menina ou um menino?
seja, já é uma divisão do mundo numa categoria que depois essa pessoa carrega o resto da vida. Se ela quiser recusar essa dualidade, ela tem que se engajar num processo, né? Os movimentos identitários contemporâneos que tentam romper essa dualidade, eles encontram resistência. A gente pensa que o ser humano, ele é socialmente constituído sempre. Desde que a gente nasce, a gente aprende com os adultos e mesmo as crianças que estão à nossa volta, e a gente se transforma por essa intermediação. Então são diferentes formas de limitação, mas também diferentes formas de possibilidade de existência. Pois é. Tá vendo como escolher a pasta de dente? Ou se pulamos da plataforma não é tão simples assim? Tem tanta coisa envolvida nesse processo que a gente nem se dá conta. Então, será que agora a gente consegue saber como a gente escolhe? Vamos lá. A gente já sabe que escolhe a partir da nossa história, que não temos total autonomia, que a gente não está sozinha nas nossas decisões e que estamos o tempo todo se relacionando com as outras pessoas, com o nosso passado e com o nosso presente. Pelo jeito, quando a gente entende que não está no controle das nossas escolhas, a gente tem mais senso crítico e consegue embasar melhor nossas decisões, né? Ainda mais hoje, num mundo tão conectado e com as nossas vidas sendo transformadas em dados. Redes sociais, transações bancárias, mensagens virtuais, aplicativo para tudo quanto é tipo de serviço, rastros infinitos de navegação. Nossa, parece muita coisa, mas tudo isso se transforma em informações concretas no nosso dia a dia. E também tem a ver com as escolhas que estamos falando. E, de maneira geral, gosto de dizer que tecnologia ela não é neutra, os dados não são neutros. E o que é uma pergunta que ajuda a gente sempre a se organizar sobre isso é se as nossas escolhas individuais elas são livres de fato dentro desse contexto. Porque o que acontece? Dados, tecnologia de maneira geral, inteligência artificial, enfim, elas estão aí todas à nossa disposição. Mas elas também estão à disposição de uma relação de poder. E esse novo território ele tem uma grande importância, principalmente porque ele conhece todos nós muito bem. Conhece nossos hábitos, conhece o que a gente faz, nossas relações estão ali. E uma outra pergunta para simplificar isso talvez seja: quem que é o proprietário do seu celular? Esse companheiro de todas as horas? Com quem está todas essas informações? Para quem que a gente está compartilhando tudo isso? Então quer dizer que o Big Data nos ajuda a ter muito mais informações sobre o nosso comportamento, nossos hábitos e com quem nos relacionamos? Tem muitos mecanismos que já fazem escolhas por você. O que você vai ver quando você entra na sua página do Facebook, o que você vai ver quando você entra no Netflix, o algoritmo escolheu por você. E aí você tem a ilusão que aí lá dentro você vai escolher alguma coisa, mas uma parte da escolha foi feita independente de você. E essa é uma escolha que foi feita analisando um monte de dados, né, do que você fez antes, como você interagiu antes. Eles são muito úteis para um monte de coisas. Mas a gente quer poder fazer as nossas escolhas, então a gente quer poder usar o apoio da inteligência artificial para fazer as nossas escolhas. Gente, com a tecnologia avançando tão rápido, tudo indica que a gente vai ver o futuro com outros olhos. Mas e o que vai acontecer quando a gente cair na real e perceber que nossas escolhas não são livres e autônomas como imaginamos? A primeira coisa que vai acontecer é paralisia. Peraí, você está querendo me dizer que eu não consigo raciocinar da forma como eu sempre acreditei que eu conseguiria? Rola um desconforto de pensar que liberdade não é aquilo que a gente sempre imaginou. Rola um desconforto de enxergar as nossas restrições e as nossas limitações. Porque no último século, o ser humano foi levado a acreditar que ele é uma superpotência, uma super máquina. Inclusive, essa comparação entre máquina e corpo, ela é muito feita, de que a gente tem essa super máquina que quando a gente põe ela para funcionar, dela vai sair os melhores resultados, né? Hoje a gente pensa o nosso cérebro como um grande algoritmo, quando na verdade ele não é. Quando a gente ultrapassa essa barreira e a gente começa a perceber que esse outro lugar que a gente pode se colocar, onde a gente realiza que vivemos em sociedade,
que estamos o tempo todo conectados, que essas conexões, elas não há possibilidade de você desfazê-las. A partir do momento que você está nesse mundo, você está sob a influência deste mundo. A partir do momento que a gente se coloca nesse outro lugar, a gente pode se abrir para pensar de uma forma diferente, para aprender coisas novas, né? Para reprogramar o nosso modo de se pensar, de se entender enquanto indivíduos, parte dessa sociedade, desse mundo. Começar a mudar, começar a agir de uma forma diferente a partir daquilo que se descobriu e daquilo que se encontrou. Ao encarar essa realidade, ao encarar a escolha como ela realmente acontece, a gente tem possibilidades de mudar a nossa cultura por caminhos muito propositivos, por caminhos muito positivos, por caminhos construtivos. A gente vai parar de buscar culpados quando as coisas não dão certo. E ao invés de apontar o dedo para alguém, a gente vai se dar conta que é melhor pensar a vida de forma mais ampla e encontrar as verdadeiras causas para os nossos erros. Talvez a gente falar um pouco mais sobre civilidade, sobre coletivo, sobre responsabilidade, o que me afeta, o que te afeta, talvez seja um caminho aí para a gente melhorar esse processo. Parte de uma estatística que são as mulheres que deixam o mercado de trabalho antes dos filhos completarem 1 ano. Também fui demitida nesse processo. Eu era executiva em uma multinacional, também muito privilegiada do ponto de vista de educação, uma carreira que estava sendo muito promissora, muito meteórica. Nesse processo, eu fui desligada. É uma escolha individual estar grávida ou não? Eu acho que é mais ou menos, né? A gente tem um monte de meios anticoncepcionais aí disponíveis. Nem todas as mulheres têm acesso a todos esses meios, conhecimento em cima desses meios. Quando a gente pensa na questão socioeconômica do Brasil, precisa ficar claro que existe uma grande diferença das mulheres terem ou não terem acesso a isso, né? E que, do ponto de vista de saúde, eu posso escolher ou não ser mãe. Dialogo com o meu parceiro quando ele existe, né? Se a gente for pensar nas estatísticas, no número de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento, dá uma outra perspectiva de que é mais ou menos uma escolha individual, né? Acho que não é uma escolha, não. Então a gente tem um trabalho para dentro das empresas, que é esse, de fazer elas entenderem a força de uma mulher, mãe, e que a gente só vai conseguir ter equidade realmente dentro da nossa sociedade se esses homens que são gestores, diretores, entenderem que essas mulheres são capazes. Como é que as empresas podem estar preparadas para se envolver nesse processo, entender esse processo como um processo que é privado, mas que também é social, e responsabilidade da empresa, da política, de todos olharem, porque se vivemos em sociedade, a sociedade se renova através da chegada das crianças, como não pensar nisso e envolver o público e o privado para que juntos consigam dar o suporte que as pessoas precisam. Eu e Laura somos líderes de áreas criativas já há alguns anos. Nós somos cofundadoras do More Girls. Nós começamos esse trabalho justamente como parte de uma investigação do porquê existiam tão poucas mulheres em áreas criativas. Quando a gente começou o trabalho do More Girls, ele era de 19% de mulheres na criação de agências, e quando a gente foi investigar o porquê de existirem bem menos mulheres, a gente se deparou com o fato de que pouco tinha a ver com escolhas individuais. Apesar da gente ouvir muito de que era uma decisão das mulheres e as mulheres não queriam estar na criação, preferiam estar em outras áreas, e o que a gente descobriu é que é tudo menos uma escolha. Historicamente, os homens sempre ocuparam essa posição da criação, que está no centro das agências e dos escritórios de design. Sempre foi uma área de poder, então por isso a presença masculina sempre foi muito predominante, e por conta disso a cultura do lugar é muito masculina. Tendo visto o papel do homem na sociedade, o papel da mulher na sociedade. Tem um ambiente muito masculino, um critério criativo masculino, uma maneira de se trabalhar masculina. Então, quando você é uma mulher naquele ambiente, você não se sente pertencente. E para você poder escalar posições e ter destaque, você precisa de um esforço a mais.
E aí que entram as não escolhas. É pensar como que essa construção histórica, esse processo histórico favoreceu que para algumas pessoas sim as possibilidades de escolha estão dadas e para a grande maioria da humanidade essas possibilidades não estão sendo dadas. Sabe quando escutamos o elogio? Você é linda, mas bem que você podia usar umas roupas mais femininas. Ou então, nossa, você fica muito mais limpinho assim sem barba. Se pensarmos bem, esses elogios nos afetam mais de maneira negativa do que positiva. Por trás de um comentário inofensivo, há uma ideia de impor ao outro os nossos próprios valores. De alguma maneira, é a partir das escolhas que a gente vai constituindo uma identidade. Essas escolhas, elas vão quase que ajudando essa pessoa a ser enxergada pelas outras pessoas como de um jeito ou de outro. Eu canto rap e a cultura hip hop, querendo ou não, é uma cultura marginalizada porque veio da margem, masculina porque por conta até do estilo. Eu peguei esse período dos anos 90, usar calça larga, camiseta. Então, tipo, as pessoas olhavam e falavam assim, isso é de menino. Porque até então as mulheres que tinham no rap, elas faziam back vocal. Então, muita gente falava que eu deveria, fazer alguma outra coisa. Eu cheguei a me preocupar muito, sim, com a opinião das pessoas. A sociedade, essa estrutura acaba boicotando a gente. Então, eu fiquei pensando muito, vou ou não vou? Porque se eu for, eu vou ter que segurar essa onda, onde viriam os julgamentos. Já é predestinado um papel pra gente de que a mulher, a pessoa gorda é preguiçosa, que ela é doente, que ela tem faz corpo mole, né? Então a gente muitas vezes é rejeitada no corpo de trabalho, em diversos campos aí, simplesmente por ter um corpo maior do que se foi colocado como padrão pela sociedade, né? Tem muita mulher que depois vai falar, nossa, eu sempre sonhei em ser bailarina, em ser atleta e nunca fui porque sempre falaram que gorda não podia ser atriz, não podia ser isso, ser aquilo, né? Então, com certeza, introjetam, né, esses estereótipos que colocam na gente desde que a gente nasce, né? Principalmente na mulher, acabam retraindo e interferindo nas nossas escolhas, com certeza. Pessoal, limitando menos os outros e a nós mesmos, tudo parece mais leve. Inclusive escolher entre saltar ou não da plataforma. E achismos. O mundo tá cheio de achismos e de especialistas do WhatsApp. Também tá cheio de opiniões e comentários sem embasamento em dados e fatos. Agora, então... As nossas experiências individuais, elas são muito recortadas a partir das nossas condições de vida e das nossas formas de vida. Quando a gente tem experiências, tem decisões coletivas, como por exemplo, atualmente, quando a gente está vendo os casos de coronavírus e a forma como as pessoas estão lidando com isso, e aí quando a gente acaba tomando decisões que dizem respeito só à nossa forma de ver o mundo, isso faz com que a gente apague a nossa relação com a diferença. Existem formas diferentes de lidar, impactos diferentes na vida das pessoas. A gente tenta limar as contradições como se elas não existissem. E aí a gente individualiza as escolhas como se as escolhas pudessem ser isentas de contradição. Pelo visto, a maneira como enxergamos a realidade nem sempre corresponde aos fatos. A pesquisa da Ipsos, né, sobre o brasileiro ter uma percepção alterada da realidade, e é interessante porque a pesquisa mostra o quanto o brasileiro escuta e percebe negativamente o país, né? Nesse sentido de pensar que a taxa de homicídio, por exemplo, é muito maior, ou que a gravidez na adolescência é muito maior do que realmente é. Precisamos nos propor constantemente a aprendizagem e a curiosidade. 2 habilidades humanas essenciais na era do Big Data. E aquela promessa que todo mundo faz de usar menos o celular?
Será que isso é mesmo possível? Grandes empresas de tecnologia já estão desenvolvendo mecanismos para manter a nossa atenção por cada vez mais tempo. Escolhas trágicas é a percepção de que existe uma estrutura determinante e você só pode optar dentro dessa estrutura. E mais do que isso, boa parte das opções disponíveis dentro dessa estrutura não necessariamente são tão interessantes assim, porque elas já são o resultado de uma determinação de alguma coisa externamente imposta que não necessariamente responderia à sua vontade absoluta ou seu desejo mais livre e, enfim, disponível que você teria. Aqui no Brasil é muito difícil a gente dizer que a gente só vive de opções. Gosto muito de uma citação que fala o seguinte: o ser humano faz a própria história, mas não escolhe as condições em que faz ou onde faz essa própria história. Quando a gente estuda o trabalho em plataformas digitais, hoje muito famoso por termos como uberização, que eu prefiro chamar de plataformização do trabalho, a gente vê uma diversidade de situações de trabalho, tanto em relação a motoristas, entregadores. Tem muitas histórias que se entrecruzam. Um é o caso de alguém que tinha um emprego fixo e que teve que virar Uber para pagar as contas. E um outro caso que a gente vê muito também é a pessoa que sempre viveu de bico e está enxergando no Uber uma oportunidade. Nos dois casos, não se trata exatamente de uma opção. Apesar de se colocar, às vezes parecer para a gente que é uma opção ou que é uma grande oportunidade. E, na verdade, se for considerar economicamente o Brasil, na questão do trabalho, a gente vai vivendo de bico em bico, e isso não é uma escolha, é a vida que vai levando a gente a escolher isso. Não é a gente que escolhe, não, eu quero fazer isso da minha vida. A gente vive uma vida marcada pela urgência, pelo tempo presente. O discurso do mundo é para que tudo se pareça com oportunidades e escolhas. Então, é recheado de palavras como inovação, disrupção, transformação digital, empreendedorismo. Então, esse discurso que se coloca como meritocrático, como um discurso da meritocracia, de que basta você querer que você chega lá, é uma racionalidade, é um modo de enxergar o mundo que está por trás de todas essas falsas opções ou falsas escolhas. As nossas escolhas, elas não são tão livres assim, elas são condicionadas a partir do pequeno universo que a gente vive. Eu tive a possibilidade de alugar um apartamento numa área muito emblemática do turismo no Rio de Janeiro. O apartamento tinha uma vista bacana. Então, logo assim que eu fui morar nesse apartamento, alguns amigos, me disseram que tinha uma possibilidade de eu alugar um dos quartos do apartamento para gerar renda. Eu achei bacana, e achei que fosse algo que seria mais simples. Quando não foi, eu comecei a vivenciar a partir daí experiências dentro da minha casa, sutis e mais incisivas de racismo, sutis quando as pessoas, sempre que chegavam, não acreditavam que eu fosse o anfitrião. Entendemos que havia um caminho viável para a gente produzir algo que ninguém estava produzindo antes. Um turismo que valorizasse a comunidade negra, que qualificasse o setor para receber essa população e que fizesse a ponte entre negros e não negros, vivendo experiências inspiradoras. Ah, então é isso. Quando a gente cair na real e perceber que nossas escolhas são atravessadas por uma pluralidade de sentimentos, acontecimentos e pessoas, a gente vai se dar conta de que podemos viver com menos perseguição, menos limitação, menos indiferença e menos falsas opções. Não que seja fácil. A gente ainda tem um longo caminho para percorrer, nos revendo e nos transformando todos os dias, pensando no novo jeito de se colocar no mundo e que liberdade de escolha é um conceito mais coletivo do que individual. I believe in that we are much less free than we tend to think in the society. The idea that you can choose right or wrong and it's up to you as an individual. I would say that the idea of us being much more of a pack animal also tells us that we need to have more focus on the collective
the collective ideas of how to sort things out and how to solve problems. Mas por tudo que a gente refletiu e compartilhou juntos aqui, enfrentar essa mudança, esse medo que muitas vezes nos paralisa e nos rouba a liberdade, é sim possível. O que é liberdade? É não ter medo, né? Você compreende quem você é, você sabe de onde você vem, você tem conhecimento da sua história e você compreende o que o mundo está te dizendo. Isso é libertador. A gente precisa recuperar o sentido de futuro e tentar imaginar outros futuros. Toda escolha implica uma perda, uma renúncia. Ser livre é você conseguir desapegar, você não ter medo de seguir um caminho, sabendo que você está abrindo mão de outro. Assumir uma posição e um agir de se pensar como livre, quando essa conjuntura histórica social não pensou isso para você. É deslocar a lógica de liberdade do verbo ter para o verbo sentir. Mas e você? Sabe me dizer agora se consegue dar um salto livre? Eu acho que soltaria também. Existem coisas na vida que eu já decidi que eu não faço. Eu preferiria saltar com alguém. Eu não sei se eu pularia, mas eu sei que eu não gostaria de subir com alguém ali, porque eu acho que seria uma pressão mútua muito grande. Assim. Eu acho que eu enrolaria, mas acabaria pulando. And if you take little kids, I would say below the age of 10 or 9, they just go up and they jump. Like, it's almost as if they don't have this fear that they can reflect upon for too long, which in the end makes it impossible for them to jump. Quando repensamos o conceito de liberdade de escolha, a gente percebe que podemos desistir de pular da plataforma sem julgamentos, que podemos pedir ajuda e pular com alguém, que podemos pular mesmo sabendo o peso da plateia sobre a gente, que enfim, a gente pode pular sem medo.